Todo mundo acha que o poder militar dos Estados Unidos vem de porta-aviões, caças e bases no exterior. Eles estão olhando para o lugar errado. A verdadeira fonte do poder dos Estados Unidos é invisível, porque se Washington precisasse, poderia transformar grandes partes da economia global em uma rede de suprimentos militares quase da noite para o dia. E é por isso que algo estranho está acontecendo agora. Os militares dos Estados Unidos parecem estar recuando. Grandes bases pela Europa e Oriente Médio estão sendo fechadas. Os mapas sugerem que os Estados Unidos estão recuando, mas imagens de satélite contam uma história completamente diferente. No interior da selva filipina, em ilhas remotas do Pacífico, locais que poucos saberiam localizar no mapa. Novas pistas de pouso, depósitos de combustível e instalações militares estão surgindo. Esta é a Baía de Subic, nas Filipinas. Já foi a maior base americana no exterior. Depois ela foi fechada em 1992. Isso marcou o início de uma tendência. As Forças Armadas dos Estados Unidos tinham 1.600 bases estrangeiras durante a Guerra Fria. Agora, oficialmente, são 800 e essas bases estão sendo reduzidas ao mínimo. Do outro lado do mundo, a base aérea de Thule, na Groenlândia, que já foi o ponto central do Ártico, foi reduzida de 6.000 soldados para 150. Até mesmo a base aérea de Ramstein, na Alemanha, tem passado por reduções. Restavam apenas 5.000 soldados até maio de 2026. Depois, a Peleliu, uma pequena ilha em Palau, foi o local de uma batalha feroz na Segunda Guerra Mundial, mas foi abandonada depois porque, bem, olhe para ela, fica no meio do nada. E é por isso que ela é perfeita. Tudo faz parte da rede secreta do Pentágono. Os militares dos Estados Unidos reconstruíram a pista da Segunda Guerra Mundial em 2024 e a tornaram grande o suficiente para receber a maioria das aeronaves da frota, incluindo o enorme C-130 Hércules. À primeira vista, construir pistas de pouso em pequenas ilhas do Pacífico não faz sentido. Afinal, a Marinha dos Estados Unidos já tem 11 porta-aviões, mas esse é exatamente o problema. Os porta-aviões são enormes. Eles são visíveis e numa guerra moderna isso pode ser desvantajoso. Há 30 anos, um grupo de ataque de porta-aviões conseguia entrar em uma região e alterar o clima político rapidamente, às vezes sem disparar um tiro. Em 1996, durante a crise do Estreito de Taiwan, os Estados Unidos enviaram 2 grupos de porta-aviões para a região. A mensagem foi tão contundente que Pequim recuou, mas o mundo mudou. Atualmente, adversários dos Estados Unidos passaram décadas desenvolvendo mísseis projetados especificamente para localizar e destruir alvos como porta-aviões. Mesmo em zonas de combate como o Golfo Pérsico, os porta-aviões estão operando a centenas de milhas da costa do Irã. É a única forma do Pentágono garantir a segurança deles contra mísseis e drones. Isso ficou evidente em 5 de fevereiro de 2026, quando um drone iraniano chegou perigosamente perto de um porta-aviões. E o Irã não é o parâmetro, a China é. Se uma potência regional pode ameaçar um grupo de porta-aviões, imagine quando o principal rival dos Estados Unidos está envolvido. Ainda assim, os porta-aviões têm uma vantagem: mobilidade. O mesmo não pode ser dito das gigantescas bases americanas no exterior. Suas coordenadas são públicas. Suas pistas podem ser encontradas no Google Maps. Em conflitos, elas são alvos prioritários. Se os porta-aviões estão mais vulneráveis e as bases tradicionais mais expostas, qual será o próximo passo do Pentágono? Um lugar difícil de achar e ainda mais de atingir. O dinheiro conta a história. Bilhões de dólares são investidos em pistas de pouso remotas, centros logísticos e postos avançados em ilhas do Pacífico. Entre 2000 e 2021, as Forças Armadas dos Estados Unidos gastaram entre 70 e 120 bilhões de dólares para construir ou expandir instalações no exterior, mesmo enquanto as bases antigas eram fechadas ou reduzidas. O Congresso destinou bilhões a mais durante esses anos para projetos de construção em locais não especificados ao redor do mundo. A parte mais estranha é que ninguém realmente sabe o quão grande essa rede se tornou. Muitos desses locais são financiados sob categorias vagas, como locais não especificados. O público não sabe quantos existem. O Congresso muitas vezes também não sabe. Em 2017, 4 soldados americanos foram mortos em uma emboscada no Níger.
O ataque desencadeou algo mais desconfortável do que o luto. Durante as audiências no Senado, vários congressistas admitiram não saber que as Forças Armadas dos Estados Unidos operavam no Níger nessa escala. Eles não sabiam que cerca de 1.000 militares americanos estavam no país. Ninguém tinha contado, ninguém precisou. As tropas tinham chegado, sido abastecidas e estavam operando há meses por meio de uma rede logística que não exigia autorização do Congresso para a base. A emboscada só tornou isso visível. A pergunta que isso forçou era justamente a que Washington menos queria responder. Como um exército de 1.000 soldados aparece em um país sem que ninguém perceba? Então, o alcance das Forças Armadas dos Estados Unidos a esses locais não especificados começa com a frota. A Marinha dos Estados Unidos tem hoje menos de 300 navios de combate. Parece um problema, especialmente considerando que, no fim da Guerra Fria, a frota era quase o dobro desse tamanho. Por décadas, almirantes e políticos alertam que a Marinha está ficando pequena demais. Eles continuam pedindo mais navios, mas a frota continua encolhendo porque a capacidade de construção naval simplesmente não existe no momento. E isso não é necessariamente por acaso. É em parte porque a Marinha dos Estados Unidos tem uma frota fantasma, uma que é mais difícil de ser alvo. Já ouviu falar da Força de Logística de Combate? A maioria das pessoas não ouviu. Se visse um desses navios no mar, provavelmente o confundiria com um petroleiro comum, que é justamente a intenção. Eles não têm armas, pelo menos nenhuma que possam disparar. As pessoas dentro deles são marinheiros mercantes civis. É apenas um dos muitos disfarces inteligentes do Pentágono. Esses navios mercantes, na verdade, não são navios mercantes. A pista está bem ali no nome, o SNS, sigla em inglês para navio da Marinha dos Estados Unidos. Parecem embarcações comerciais, mas respondem ao Comando Militar de Transporte Marítimo, não a empresas de navegação. A carga não é algo comprado na Amazon. É tudo o que a Marinha dos Estados Unidos precisa para lutar. Navios que entregam comida, munição, peças de reposição e navios-tanque que fornecem combustível. Esses navios ficam posicionados globalmente, levando tudo o que os Estados Unidos precisam para operações. Cada uma dessas unidades pode apoiar até 17.000 fuzileiros navais e marinheiros, com todos os seus recursos terrestres, marítimos e aéreos, e quase ninguém sabe muito sobre elas. Mas a dependência vai além da logística. As Forças Armadas dos Estados Unidos nem conseguem fazer reconhecimento adequado sem a força de logística de combate. Uma das tarefas desses navios é apoiar missões científicas e técnicas e coletar dados sobre mísseis e submarinos inimigos. A partir do final de janeiro de 2026, as Forças Armadas dos Estados Unidos posicionaram recursos no Mediterrâneo Oriental e ao redor da Península Arábica. O USS Abraham Lincoln e o USS Gerald R. Ford faziam parte dessa operação, junto com pelo menos 11 destroyers da classe Arleigh Burke, além de uma escolta de destroyers, submarinos de ataque e outros navios de guerra espalhados pela região. Milhares de tropas adicionais foram trazidas para a região em mais de 250 voos de transporte militar. O Irã estava cercado. Foi a maior mobilização militar no Oriente Médio desde 2003 e teria sido inútil sem 2 escritórios dos quais você provavelmente nunca ouviu falar. O Comando de Transporte Marítimo Militar tem um escritório em Manama, Bahrein, e seu escritório europeu em Nápoles, Itália. Então, navios da Força de Logística de Combate, como o SNS Henry J. Kaiser e o SNS Carl Brecher, estavam lá para entregar cargas secas, como alimentos, munição e combustível. Por décadas, o Oriente Médio foi o local mais fácil para as Forças Armadas dos Estados Unidos obterem combustível, uma das vantagens da região. A rede funcionava porque tudo estava conectado. Uma vasta cadeia de suprimentos que podia manter as forças americanas operando quase indefinidamente. Mas quando essa rede fica sob pressão, as consequências se espalham rapidamente. De repente, o combustível não estava onde deveria estar. Os navios que normalmente se deslocam não conseguem operar livremente. Até mesmo os equipados para descarregar combustível nos navios-tanque da Marinha dos Estados Unidos no mar ficaram presos. O Estreito de Hormuz se tornou o ponto de estrangulamento mais caro do mundo. Então a Marinha teve que se adaptar. Em vez de depender de portos fixos, agora depende fortemente de navios petroleiros civis como a classe Henry J. Kaiser. Navios que operam longe da costa, reabastecendo navios de guerra em constante movimento.
Um navio chega para transferir combustível, outro parte após o abastecimento e o ciclo se repete conforme a fonte diminui. É uma lição importante para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Um conflito com a China por Taiwan agravaria esse problema. A boa notícia para a Marinha dos Estados Unidos é que esse sistema já foi testado em operações modernas e mostrou que ainda funciona. Cada navio-tanque pode transportar cerca de 25,7 milhões de litros de combustível, o suficiente para abastecer um Boeing 747 Jumbo por mais de 5.000 horas de voo contínuo. A má notícia é a escala. Existem apenas 32 navios no total, e apenas 15 deles são navios-tanque. Então, a matemática faz sentido, em teoria, mas isso só acontece se tudo der certo, e o confronto com o Irã está mostrando que não é preciso muito para algo dar errado. Especialistas em Washington alertam há anos sobre a vulnerabilidade das Forças Armadas dos Estados Unidos no capacidade de transporte marítimo. Confiar em um punhado de navios civis desarmados para assumir a enorme carga logística de combustível não é uma estratégia viável em um mundo onde o inimigo é um estado rival com drones e mísseis prontos para uso. Isso não é mais a guerra ao terror. Suponha que uma emergência surja no Pacífico envolvendo Taiwan, porque, como já vimos, essa capacidade de transporte marítimo é limitada. Em um conflito em milhares de milhas de oceano, o que é limitado logo se torna frágil. Com só 32 navios na força de logística de combate da Marinha, é preciso reforço. Tecnicamente, há outros 40 navios parados nos portos dos Estados Unidos para o caso de algo dar errado, mas muitos deles já estão envelhecidos, então não é suficiente. Então, o Pentágono depende de algo chamado VISA, é o Acordo Voluntário de Transporte Marítimo Intermodal. Ele foi criado em sua forma moderna em 1997 e é uma das partes menos compreendidas do sistema logístico militar dos Estados Unidos. Quando ocorre uma crise, o governo dos Estados Unidos pode recorrer a navios mercantes de bandeira americana, de propriedade privada e a capacidade de transporte comercial. Esses navios estão disponíveis para uso das Forças Armadas dos Estados Unidos em situações de emergência e durante uma guerra eles entram em ação. Eles precisam fazer isso. Ao inscrever um navio no programa VISA, a empresa de navegação compromete-se a disponibilizá-lo ao governo dos Estados Unidos em emergências nacionais. Nesse momento, as necessidades de transporte militar têm prioridade sobre a programação comercial normal. Não há pagamento direto do Pentágono para esses navios, mas a recompensa ainda é considerável. Seus donos têm prioridade em futuros contratos de carga do Departamento de Defesa, mesmo em tempos de paz. É por isso que 90% dos navios considerados militarmente úteis na frota com bandeira dos Estados Unidos aderiram ao programa Sealift. Agora há 60 navios na frota, e eles permanecerão lá até pelo menos 2035. Ao ampliar seu alcance para a frota mercante dos Estados Unidos, o Pentágono acessa grande capacidade de transporte comercial, centenas de milhares de unidades de container de 20 pés, milhões de pés quadrados de espaço para cargas pesadas e milhões de toneladas em transporte marítimo global. Capacidade de porte bruto que circula diariamente no comércio internacional. A maioria das grandes embarcações comerciais do mundo navega sob bandeiras estrangeiras, fora do alcance de programas como o VISA, e não podem ser simplesmente requisitadas. A influência ocorre de forma mais sutil. Contratos. Em crises, os Estados Unidos podem pagar mais do que quase qualquer um por capacidade de transporte marítimo. Não por apreender navios, mas pagando por acesso prioritário a eles. É uma estratégia bastante inteligente, mas não é necessariamente uma inovação. Ela nem sequer foi ativada antes. Em vez disso, é uma cópia de algo que a Força Aérea já faz e já utilizou antes. As Forças Armadas dos Estados Unidos têm mais de 13.000 aeronaves de longe, o maior número de qualquer força de combate do mundo, com aviões de carga como o C-130, capazes de transportar tropas, veículos e equipamentos pesados diretamente para posições avançadas. Mas a grande maioria dos militares americanos, na verdade, não chega aos seus destinos distantes por meio dessas aeronaves. Os portões do Terminal E no Aeroporto Internacional BWI em Maryland ou no Aeroporto Seattle-Tacoma em Washington parecem comuns. As pessoas que passam por eles parecem comuns. Porém, se você rastrear o destino desses voos, verá que não são centros turísticos nem rotas comerciais.
Eles conectam diretamente a desdobramentos militares dos Estados Unidos em toda a Europa, Oriente Médio e locais estratégicos no Ártico, como a Groenlândia, ou através do Pacífico para lugares como a base aérea Andersen, em Guam. A maioria das pessoas que passam por esses portões são membros ativos das Forças Armadas dos Estados Unidos, mas eles não estão usando aviões da Força Aérea. É o mesmo modelo que operadores civis usam: Atlas Air, Omni Air, National Airlines. A diferença é a carga. É conhecido como Patriot Express. Ele existe para atender as tropas que estão de licença oficial ou recebem ordens para se mudar de uma base para outra. Essas empresas privadas estão tão integradas à rede de transporte do Departamento de Defesa que podem operar em alguns dos instalações mais secretas do mundo. Base Naval de Norfolk, a maior base naval do mundo. Daqui, as tropas podem pegar o Patriot Express para Diego Garcia no Oceano Índico. É mais caro do que fazer com que as tropas viajem nas companhias aéreas que a maioria das pessoas utiliza, mas também é mais eficiente. Também é muito mais barato do que transportar todas as tropas com enormes aviões cargueiros, como o C-5M Super Galaxy, que custa $57.500 por hora de voo. Além disso, são necessárias 40 horas de manutenção para cada hora de voo. Com esse custo, simplesmente não faz sentido usar essas aeronaves para movimentações rotineiras. Então, o Patriot Express está aí para suprir essa demanda e ela é enorme. 340 mil pessoas viajam nesses aviões todos os anos. Lembre-se, há cerca de 170 mil militares estacionados no exterior em qualquer momento. E esses militares geralmente estão acompanhados de familiares. É um fluxo constante de passageiros. No que diz respeito ao setor aéreo, é tão seguro quanto possível. O Pentágono paga bem, mas essas companhias aéreas especiais estão sempre procurando uma forma de ganhar mais dinheiro. Por isso, existe o Space A. As Forças Armadas dos Estados Unidos podem estar ocupado, mas nem todos os voos do Patriot Express estão cheios. Para donos de companhias aéreas, isso é um desastre. Voos são caros para qualquer cliente, então os executivos das empresas fazem propostas. Militares aposentados podem usar o Space A quando seus planos coincidem com os voos e até levar seus animais de estimação a bordo. É mais um benefício para veteranos das Forças Armadas dos Estados Unidos e uma forma de colocar dinheiro no bolso dos donos das companhias aéreas. Mas o alcance das Forças Armadas dos Estados Unidos no setor aéreo vai muito além de alguns contratos com companhias especializadas. As coisas ficaram difíceis no Afeganistão no verão de 2021. Com o Talibã se aproximando de Cabul, tropas e refugiados autorizados precisaram ser retirados rapidamente. A logística da Força Aérea dos Estados Unidos ficou sob pressão e não consegue atender a demanda. Então, foi preciso buscar alternativas, não pelo Patriot Express e nem por seus caros aviões de carga. Então, eles recorreram à Frota Aérea de Reserva Civil da Força Aérea. 18 aviões da frota foram usados para transportar pessoas enquanto a situação no Afeganistão piorava. Claro, as transportadoras do Patriot Express estavam envolvidas, mas 4 vieram da United Airlines, 3 vieram da Delta e 2 eram da Hawaiian Airlines. Eles transportaram tropas de locais no Catar, Bahrein e Alemanha, porque as aeronaves normais estavam sobrecarregadas. Essa é a Frota Aérea Civil em ação. Ela é composta por 450 aeronaves distribuídas entre 25 diferentes companhias aéreas que vão desde sua companhia preferida até a FedEx e a UPS. Cada uma delas se comprometeu contratualmente a disponibilizar 30% de sua frota de passageiros e 15% de sua frota de carga apta para o programa. As companhias aéreas mantêm o controle operacional, mas, se receberem uma ligação do Pentágono, precisam ter aeronaves e tripulação aérea qualificada disponíveis. Eles devem estar prontos para apoiar a missão em até 3 dias após o telefone tocar. Não há como voltar atrás. 268 dessas aeronaves são para missões internacionais de longo alcance, e foram essas que foram usadas no Afeganistão. O Pentágono não paga para manter a frota, mas se todas fossem ativadas, esses aviões poderiam transportar 90% do tráfego de passageiros militares e 40% da carga militar. É como ser proprietário e fazer o inquilino arcar com toda a manutenção até precisar do prédio. Os contratos podem ultrapassar $1 bilhão anuais, como ocorreu na preparação da Operação Liberdade do Iraque em 2003, mas toda essa carga em navios e aviões precisa ser armazenada em algum lugar,
Não há outra opção. Atualmente, a maior parte está em locais que poucos percebem. Armazéns atrás de portos, áreas temporárias perto de aeródromos e centros logísticos comerciais sob contratos militares. Mesmo padrão, só mudam os endereços. É a Agência de Logística de Defesa, considerada por muitos o maior armazém do mundo, devido aos números impressionantes. A organização normalmente gerencia e distribui 5 milhões de itens por ano. Receita anual média? Entre 45 e 47 bilhões de dólares. Para comparação, o valor total do estoque da Amazon em 2025 foi de 38,3 bilhões de dólares. A sede fica em Fort Belvoir, Virgínia. Mas essa operação abrange todos os estados e 122 localidades internacionais, mas tem um porém. O Pentágono não quer estar no ramo de construção de armazéns, assim como não quer estar no ramo de companhias aéreas. Por isso ele aluga o espaço de parceiros civis. Após os pedidos, o estoque é enviado, mas as Forças Armadas dos Estados Unidos quase não fazem esse transporte e nem têm capacidade para mover toda a mercadoria. Assim como os navios de transporte voluntário e a FedEx na aviação civil, ele depende de várias empresas terceirizadas de logística para realizar o trabalho pesado. Literalmente, essas empresas privadas transportam 98% dos têxteis de que o Exército dos Estados Unidos precisa: uniformes, roupas de inverno. Esses contratados também fornecem 86% das peças de reposição e quase 100% do combustível, assim como os pseudo-marinheiros do USNS Carl Braceman. Os motoristas são civis e não entregam esses produtos nas bases antigas. Eles estão indo para portos civis ao redor do mundo que transportam 90% do transporte marítimo das Forças Armadas dos Estados Unidos e 40% do transporte aéreo de carga. Quase toda a carga marítima e a pouca carga aérea saíram desses portos, não de bases militares como Pearl Harbor. Tudo isso depende inteiramente da infraestrutura civil e dos trabalhadores civis dos portos. Mas há algo estranho nisso. Com cada vez menos bases no exterior disponíveis, onde esses aviões realmente pousam durante um conflito estrangeiro? Em que portos os navios da Marinha atracam? Como eles podem operar em território estrangeiro e soberano? Lembra daqueles 122 locais internacionais? Isso faz parte de um rastro documental que vai além de qualquer viagem aérea. As bases no exterior podem não ser mais o que eram, mas as Forças Armadas dos Estados Unidos assinaram acordos de aquisição e prestação recíproca de serviços com mais de 120 outros países. Isso só pode significar uma coisa: o mercado está se abrindo. Esses acordos são relativamente pequenos, somando alguns bilhões de dólares por ano, mas não é o tamanho da carteira que importa nesse caso. O que importa é onde estão os recursos e como se usa o território. Nos bastidores, as Forças Armadas dos Estados Unidos contam com uma rede de acordos pouco conhecidos. Alguns são diretos. Permitem que as Forças Armadas adquiram suprimentos de outros países ou parceiros, como combustível, equipamentos e apoio logístico quando necessário. Outros são mais complexos, baseados em acordos recíprocos onde os aliados contribuem com recursos em troca de acesso compartilhado durante as operações. Ambos os sistemas resultam no mesmo: pré-posicionamento. Em vez de esperar uma crise para enviar tudo, grandes quantidades de material já ficam armazenadas próximas aonde podem ser usadas. Em alguns casos, até mesmo a própria infraestrutura é pré-posicionada o suficiente para montar bases funcionais em questão de dias. Então, quando as forças chegam, elas não estão começando do zero. Elas estão chegando em um sistema que já está esperando por elas. O efeito é o mesmo que pré-posicionar toda uma força militar sem declarar uma base. As Forças Armadas dos Estados Unidos podem comprar localmente e armazenar em depósitos locais, depois obter o necessário de parceiros no teatro de operações. Não é necessário enviar itens por oceano. Isso permite que as Forças Armadas dos Estados Unidos estejam prontas para enfrentar ameaças globais em até 3 dias. E ninguém realmente sabe onde tudo isso está. Na verdade, os registros do Pentágono sobre tudo o que entra e sai são um pouco escassos. O que sabemos é que esses acordos logísticos secretos tiveram um grande impacto nos últimos anos. A Ucrânia cai sem eles. É simples assim. No primeiro ano do conflito, a Casa Branca usou a autoridade presidencial de retirada de estoques para transferir mais de 20 bilhões de dólares em armas e equipamentos para a Ucrânia.
Não foi necessária nenhuma aprovação do Congresso. Nenhuma autorização de base foi exigida. O sistema desconhecido agiu mais rápido do que qualquer desdobramento militar formal conseguiria. A OTAN tem a rede mais integrada de pontos de acesso e materiais pré-posicionados. Isso permitiu aos Estados Unidos enviar rapidamente ajuda militar e humanitária à Ucrânia no início da guerra, sem necessidade de aprovação do Congresso. Com a autoridade presidencial de retirada de estoques, a Casa Branca pode retirar armas ou serviços dos estoques do Departamento de Defesa e transferi-los a parceiros. O presidente pode emitir a ordem a qualquer momento e entregá-la a quem a Casa Branca quiser. As redes de prestação recíproca de serviços ficaram mais evidentes durante a Operação Fúria Épica. Os Estados Unidos têm esses acordos com quase todos os países importantes da região: Catar, Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e assim por diante. Vamos analisar o acordo com a Arábia Saudita como exemplo. O acesso e a cooperação são mútuos e, às vezes, geram lucro para os Estados Unidos. Os sauditas realmente pagaram às Forças Armadas dos Estados Unidos e a empresas americanas pelos suprimentos de que suas Forças Armadas precisam, conforme o acordo. Não importa se foi contra os Houthis no Iêmen ou para a defesa contra mísseis e drones do Irã, eles pagaram por isso. O Pentágono pegou o modelo da Frota Aérea de Reserva Civil e o expandiu. Agora não é só a Delta que fica obrigada a prestar apoio, são países inteiros. Os acordos ACSA deveriam ser recíprocos e neutros em termos de receita, mas aqueles que assinam o acordo também têm que ceder sua infraestrutura. Se houver demanda concorrente, os militares dos Estados Unidos vencem. Basta ver o Catar, onde tem um quartel-general avançado na base aérea de Al-Udeid. À primeira vista, parece uma daquelas antigas bases militares no Oriente Médio, com 10 mil militares estacionados lá no início de 2026. Quem faz o trabalho pesado para apoiar essas tropas não são os americanos. A Agência de Logística de Defesa adquire e recebe todos os bens enviados para esses locais, mas o Catar realiza a logística. Ela garante o funcionamento dos portos e a infraestrutura para o transporte dos suprimentos. Quando as Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram a Operação Fúria Épica, tiveram prioridade no uso de portos, estradas e armazéns, não apenas na base, mas em toda a região. Todo o risco também foi terceirizado no momento certo. Mas a rede tem uma vulnerabilidade sobre a qual ninguém em Washington gosta de falar publicamente. A COSTCO, Companhia de Navegação Oceânica da China, é o maior conglomerado de transporte marítimo do mundo. Ela é estatal e seus navios passam por portos americanos toda semana. Vários terminais portuários importantes dos Estados Unidos têm investimento ou envolvimento operacional chinês, incluindo o porto de Long Beach, um dos 2 portos de carga mais movimentados de toda a costa oeste. Essa é a mesma infraestrutura portuária da costa oeste usada pelos militares para transportar equipamentos e suprimentos ao Pacífico. Impérios baseados em contratos possuem uma fraqueza que os territoriais não têm. Em um conflito em Taiwan, os Estados Unidos ativariam sua rede logística civil exatamente no momento em que a China poderia direcionar seus ativos de transporte estatais para fazer o oposto: cancelar contratos, retirar embarcações, priorizar outros clientes, criar atrasos em terminais onde o capital chinês tem participação. O Pentágono não pode apreender esses navios nem obrigar embarcações de bandeira estrangeira. Ele pode superar concorrentes na disputa por capacidade, desde que ela esteja disponível e puder ser contratada. A rede que torna invisível a projeção de poder americana em paz se torna visível e frágil justamente quando mais é necessária. A arma definitiva é um contrato e contratos podem ser quebrados. Instalações como Al-Udeid atingiram o auge no fim dos anos 90, mas hoje, com mísseis apoiados por drones baratos, são alvos fáceis. O Irã já deu uma prévia nos últimos meses. Após o primeiro mês de guerra, 13 bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio foram seriamente danificadas por mísseis e drones iranianos. O Comando Central precisou dispersar as tropas pela região para torná-las menos vulneráveis. E se o Irã pode fazer isso, todos em Washington temem o que a China pode fazer com as bases no Indo-Pacífico. Tem que haver outro caminho, e existe. Na verdade, são 2. Essas companhias aéreas privadas transportam não só tropas e funcionários do Departamento de Defesa para bases visadas por mísseis iranianos e chineses. As Forças Armadas dos Estados Unidos é tão grande que acabou entrando no ramo de hotéis. A maior é a Air Force Inns, com 89 unidades,
mas as outras forças também têm acomodações especiais. Existem cerca de 82 mil quartos disponíveis no mundo todo, usados para tropas em serviço temporário, realocações permanentes, rotações de treinamento e contratados civis. Esses hotéis não são alojamentos precários, como o próximo à base aérea de Incirlik, na Turquia. O local tem seu próprio campo de golfe e piscina e ainda aceita animais de estimação. Esses hotéis costumavam ser uma espécie de empreendimento conjunto. Os militares administravam esses hotéis com apoio de civis contratados pela base. Mas em 2025, a Força Aérea pelo menos anunciou que estava prestes a fazer uma reestruturação. Se isso soa como linguagem corporativa, é porque é mesmo. Agora está procurando uma empresa privada para assumir completamente e espera ter um parceiro definido em 2027. Pode haver cerca de 20 armas nucleares em Incirlik, mas para o Pentágono, deixar a rede de hotéis entrar faz parte do plano. Mas empresas contratadas precisarão ter acesso a locais ainda mais remotos para que a estratégia das Forças Armadas dos Estados Unidos de se afastar das grandes bases seja bem sucedida a longo prazo, porque elas estão surgindo em todos os lugares. Peleliu foi apenas uma delas. Imagens de satélite captaram algo estranho na ilha Balibag, nas Filipinas, em 2019. Em 2024, ela havia se transformado em uma estação totalmente nova, com uma pista de pouso de 3 quilômetros. Tecnicamente, ela deveria servir para fins humanitários e de ajuda em desastres, mas basta olhar para a geografia para perceber o que os construtores realmente tinham em mente. Balibag é a ilha mais a oeste das Filipinas. Em outras palavras, é o local perfeito para os militares dos Estados Unidos monitorarem e potencialmente intervirem contra as ilhas fortificadas da China nas ilhas Spratly. Mas, mais importante ainda, essas bases do tipo Lily Pad funcionam melhor na defesa. Basta olhar para a localização de Balibag. Ela está mais longe do continente chinês, facilitando sua proteção contra mísseis e drones, diferentemente da base aérea de Kadena, em Okinawa, com 20 mil militares. Também custa menos caso mísseis e drones atinjam o local. É basicamente uma pista de pouso, alguns armazéns e poucas tropas que se revezam entrando e saindo. Se Kadena for danificada, é um desastre. Se uma dessas microbases for destruída, há outras que podem assumir seu lugar. Balibag é apenas um desses pontos de apoio. Os militares dos Estados Unidos assinaram o Acordo de Cooperação de Defesa Reforçada, o EDCA, com as Filipinas em 2014. Agora existem 9 locais nas Filipinas espalhados por todo o país. Antes, a China poderia ter atacado a Baía de Subic e paralisado as operações militares dos Estados Unidos no Mar do Sul da China. Agora, os Estados Unidos diversificaram seu portfólio. Na verdade, o EDCA teve tanto sucesso que Washington levou a ideia para o meio do nada. Por isso, Peleliu foi reconstruída. Provavelmente não seria palco de batalha entre as marinhas dos Estados Unidos e China, como na Segunda Guerra Mundial. Fica longe demais da China para ser campo de batalha, mas o aeródromo permite aos militares dos Estados Unidos receber suprimentos e sair rapidamente para um local mais seguro. Há outro grande ponto positivo na estratégia dos pontos de apoio também: a política funciona muito melhor. Bases da era da Guerra Fria, como Kadena ou Ramstein, têm sido controversas há anos. São pontos de encontro para a desobediência civil local. Todo ano, moradores de Okinawa protestam contra as bases dos Estados Unidos. Em 2018, 70 mil pessoas foram às ruas, mesmo enquanto as tensões do Japão com a China aumentavam rapidamente. Mas quem vai protestar contra uma pista de pouso e alguns armazéns no meio do nada? Naturalmente, Washington adora esses novos pontos de apoio. Então, Peleliu não é o único antigo campo de batalha da Segunda Guerra Mundial reativado. As Forças Armadas dos Estados Unidos também estão reativando Northfield em Tinian, nas Marianas do Norte. Só tem uma coisa faltando nessa estratégia dos pontos de apoio. À primeira vista, pode parecer uma abordagem fragmentada, quase no estilo faça você mesmo, para a postura militar global. Mas esse é exatamente o ponto, porque o Pentágono tem deixado de fazer tudo sozinho. Esta é a ilha de Iapé, nos Estados Federados da Micronésia. Ela fica entre as bases americanas em Guam e Palau, e a Força Aérea dos Estados Unidos está tão interessada nela que pediu 400 milhões de dólares para gastar nesta pequena ilha.
O plano? Ampliar a pista do aeroporto internacional da ilha para que ela possa receber aeronaves militares dos Estados Unidos. A estratégia em si não muda. Ainda se trata de ampliar o alcance mais profundamente no Pacífico, mais longe da China, e construir resiliência caso os centros-chave como Guam sejam ameaçados. O que muda é o método. Em vez de depender apenas de bases militares tradicionais, o sistema passa a incorporar cada vez mais a infraestrutura civil, especialmente aeroportos comerciais e centros logísticos em regiões remotas. Sabemos como tropas e suprimentos se movem, quem os transporta e as estratégias legais usadas para contornar obstáculos. Agora também sabemos cada vez mais para onde vão. Somando tudo isso, a estratégia por trás da rede secreta do Pentágono é revelada. As Forças Armadas dos Estados Unidos podem travar guerras em lados opostos do mundo se necessário. Não porque tenha mais aeronaves, navios ou fortalezas armadas, mas porque pode usar a economia global para servir aos seus próprios propósitos. Se ela travar no meio de uma crise, as forças americanas no Pacífico não ficam sem armas. Elas ficam sem combustível, peças e camas em poucos dias. A rede é real, o acesso também é real. E a vulnerabilidade também é. É por isso que a arma definitiva das Forças Armadas dos Estados Unidos é um contrato, não um porta-aviões. Os Estados Unidos não construíram um império global de terras. Eles construíram um império global de acesso. Acesso que ninguém mais tem. E você está voando graças a essa rede. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se quiser ver mais vídeos como este, por favor considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.